Nosso planeta criou muitos tipos diferentes de vida ao longo dos anos, especialmente considerando que 71% de sua superfície é coberta por água. Dado isso, não é de se admirar que muitas dessas criaturas tenham se adaptado para viver nas profundezas do oceano. Embora já tenhamos descoberto e estudado muitas dessas incríveis espécies, novas e surpreendentes ainda aparecem de tempos em tempos, nos pegando de surpresa. De massas viscosas que parecem alienígenas a peixes com cabeças humanas, as pessoas as encontram perto do oceano. Mas recentemente, a câmera de um homem capturou algumas criaturas rastejando para fora do mar. Junte-se a nós enquanto desvendamos algumas das criaturas mais fascinantes flagradas rastejando para fora do oceano. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Número 30. Veleiros do vento. Em um dos casos mais conhecidos de criaturas marinhas estranhas que chegam à costa, há um fenômeno envolvendo um tipo de vida marinha que tem causado muita preocupação. Essas criaturas, muitas vezes chamadas de veleiros do vento, flutuam da Califórnia até o Oregon. São conhecidas pela cor azul brilhante e pelo formato incomum, o que pode fazer alguém pensar que elas poderiam ser alienígenas ou uma nova forma de vida submarina tentando invadir a Terra. Felizmente, esses veleiros do vento não são perigosos e não se movem muito por conta própria. Eles são bastante passivos, o que significa que não escolhem onde acabam. Sua consistência gelatinosa permite que flutuem e se movam com as correntes do oceano. Por causa disso, podem acabar encalhando em qualquer lugar do mundo, não apenas em seu habitat usual no Oceano Pacífico. Embora possam não parecer muito agradáveis, são inofensivos. Quando esses veleiros do vento chegam à costa, muitas vezes vêm em grandes grupos, podendo formar pilhas de até 90 centímetros de altura. Embora possam tornar a praia visualmente desagradável e cheirar mal, eles não representam uma ameaça real para as pessoas. Número 29. A água-viva lanterna. A água-viva lanterna é diferente de qualquer outra água-viva que já nadou nessas águas. Esta criatura marinha incomum é realmente única. É tão especial que, embora cientistas já a tenham estudado bastante, ainda permanece um dos animais mais misteriosos da Terra. Os pesquisadores ainda não compreendem totalmente como ela vive, pois muito do seu comportamento ainda é um enigma. Ela brilha como uma lanterna, emitindo uma luz mágica. Surpreendentemente, os cientistas não conseguiram confirmar sua verdadeira cor, pois seu brilho cria uma aparência brilhante, semelhante a uma teia, que a faz parecer uma cabeça de abóbora flutuando dentro de uma lanterna. A água-viva tem tantos tentáculos que contá-los seria impossível. Eles se movem em movimentos rápidos e lentos, chamando a atenção com sua dança cativante. Sua natureza misteriosa é em parte devido ao seu habitat nas profundezas escuras do Oceano Pacífico, difíceis de explorar e observar. Número 28. Apolemia. Nas profundezas do oceano, pesquisadores descobriram uma enorme colônia de criaturas fascinantes. Nas águas australianas, cientistas encontraram algo verdadeiramente extraordinário, um gigante sifonóforo chamado apolemia. Apesar de serem organismos unicelulares, essas criaturas formam uma colônia flutuante que se assemelha a um laço à deriva no oceano. Essa espécie notável demonstra um exemplo impressionante de trabalho em equipe, com toda a colônia se estendendo por incríveis 48 metros, formando uma espetacular estrutura parecida com uma galáxia na água. Número 27. Kraken. Na Indonésia, uma criatura gigante encalhou em uma praia próxima, capturando a atenção e o medo dos moradores. Essa criatura foi logo chamada de Kraken e media cerca de 15 metros de comprimento. Sua aparência era bastante assustadora, com uma mandíbula enorme e poderosa e um corpo que tingia a água ao redor de um vermelho escuro assustador. A princípio, os moradores ficaram atônitos e sem saber o que pensar sobre essa fera misteriosa. À medida que começaram a examiná-la mais de perto, esperavam descobrir o que poderia ser. Após uma investigação minuciosa, descobriram que o Kraken era, na verdade, o cadáver de uma baleia de barbatanas. A baleia havia encalhado
modificado e, com o tempo, perdeu sua forma original, o que a fez parecer tão estranha. Embora tenha sido um alívio desvendar a verdade, o Kraken deixou uma marca duradoura em todos que o viram. Número 26. O bebê estranho. A Austrália abriga alguns dos animais selvagens mais estranhos do mundo, mas essa descoberta na praia foi diferente de tudo que alguém já tinha visto. Esse bebê, que parecia uma mistura entre um humano e algo saído de um conto de fadas, era diferente de qualquer coisa que os moradores já tinham encontrado antes. Coberto por uma substância viscosa e parecendo ser parente das sereias, a visão estranha despertou a curiosidade de todos. Assim que as pessoas tentavam se aproximar para ver melhor, foram surpreendidas ao perceber que o bebê estava movendo a cabeça e respirando fracamente. O bebê foi rapidamente levado para cientistas, que lutaram por dias para determinar sua origem. A notícia desse bebê humanoide peculiar se espalhou rapidamente, deixando as pessoas intrigadas e especulando intensamente. Ninguém conseguiu fornecer uma resposta clara, apenas uma série de teorias sobre o que esse bebê poderia ser e por que ele havia acabado na praia, meio morto e expulso do oceano. Número 25. A aranha do mar. Esses mergulhadores encontraram uma criatura marinha tão intrigante e incomum que nem conseguiram entender o que era. Parecia muito com uma enorme aranha do mar, e eles ficaram fascinados com seus movimentos graciosos e fluidos. Era possível ver suas pequenas pernas se mexendo enquanto nadava pela água, mas isso era só o começo. Quando a criatura tinha a oportunidade, deslizava para baixo e deixava suas enormes pernas caírem dramaticamente, criando um espetáculo impressionante. Esse incrível animal foi descoberto a 1.500 metros de profundidade no oceano. Embora os mergulhadores pensassem inicialmente que fosse uma aranha do mar, uma investigação mais aprofundada revelou que era um isópode. No entanto, isso respondeu apenas parte do mistério. Os pesquisadores ainda têm muitas perguntas sobre essa fascinante criatura. Número 24. Criatura misteriosa. Na Indonésia, um grupo de motociclistas estava tendo um dia emocionante pilotando suas motos por uma estrada que atravessa uma densa floresta perto do Mar de Banda, na ilha de Sumatra. De repente, uma figura estranha apareceu na floresta, segurando um bastão esquisito. A figura entrou na estrada, fazendo com que um dos motociclistas caísse da moto. Os pilotos ficaram chocados e não podiam acreditar no que viam, então decidiram perseguir a figura misteriosa. Apesar de seus melhores esforços, a figura era rápida demais para que pudessem pegá-la, mesmo que uma das motos, uma Kawasaki KLX 110, possa atingir velocidades de até 80 km por hora. Os motociclistas vasculharam a mata densa, mas não encontraram nada além do grande bastão que a figura estava carregando. Alguns dos pilotos pensaram que a figura poderia ser uma entidade sobrenatural, enquanto outros acharam que poderia ser uma brincadeira. Havia também uma ideia interessante de que a figura poderia ser um membro da tribo Manti, um grupo lendário ligado a vários mitos e histórias da região do Mar de Banda. Número 23. Squidworm agitado. Nada arrepia mais do que ver uma criatura rastejando pelo teto, mas este animal marinho, capturado a 8.000 pés abaixo da superfície do oceano, faz aquelas pequenas aranhas parecerem inofensivas em comparação. A filmagem desse estranho animal é ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Com centenas de pequenas pernas que tremulam na água, este pequeno Squidworm parece lutar para se manter à tona, mas isso é apenas um de seus muitos truques impressionantes. A forma como suas pernas ondulantes se movem sem esforço é tão cativante que você pode se pegar assistindo ao vídeo por horas. Além das pernas, seus pequenos tentáculos e corpo giratório fazem dessa criatura algo realmente único. Número 22. A fascinante enguia. Enguias geralmente são vistas como assustadoras, porque podem dar um choque elétrico se você chegar muito perto, mas há uma enguia especial que merece ser observada de perto. Recentemente, mergulhadores testemunharam uma visão incrível envolvendo essa enguia no oceano. O que você está vendo é uma enguia ribanete. Ela é fascinante porque passa por várias mudanças em sua vida. No início, é um macho de cor preta. À medida que cresce, muda para um azul brilhante com destaques amarelos. Mas a mudança mais notável acontece mais tarde, quando a enguia atinge certo tamanho e se transforma em uma fêmea, com órgãos reprodutivos femininos, permitindo que ela ponha ovos. Sua cor também muda para um amarelo brilhante, como o que você vê aqui. Esta enguia agora é uma fêmea ribanete, completando um ciclo de vida completo. Número 21. Criança estranha do México. Em maio de 2007, um fazendeiro mexicano fez uma descoberta surpreendente nas águas pantanosas perto de sua terra. Ele encontrou uma criatura tão estranha que tentou afogá-la, conseguindo apenas na terceira tentativa. A criatura tinha cerca de 70
60 centímetros de comprimento e uma cabeça longa e estranha, levando alguns a acreditar que poderia ser o filho de um alienígena inteligente. No entanto, céticos pensaram que poderia ser um réptil ou um macaco esquilo sem pelos, explicando o rabo, a coluna e a cabeça e olhos grandes. Cientistas analisaram ossos, pele e cabelos, mas não conseguiram determinar nada definitivo. Notaram que os dentes da criatura eram dispostos de forma diferente dos humanos e que ela possuía um tipo de tecido único, questionando a teoria do macaco. As coisas tomaram um rumo bizarro quando o fazendeiro foi encontrado morto sob circunstâncias misteriosas em seu carro, que estava anormalmente quente. Alguns mitologistas especularam que isso poderia ter sido um ato de vingança dos alienígenas pela morte de sua prole. Número 20. Criatura marinha com rosto humano. Outro achado incomum da Austrália é uma estranha criatura marinha que foi descoberta na praia. Os locais encontraram esse bizarro animal deitado sozinho nas algas e decidiram verificar. O que encontraram foi verdadeiramente perturbador. Uma criatura marinha com lábios e olhos parecidos com os de humanos, o que fez todos olharem duas vezes. Curiosos, rapidamente pesquisaram na internet e descobriram que se tratava de um tubarão cornudo. Contudo, para entusiastas de animais, esta criatura parecia nada com um tubarão cornudo. Com um corpo massivo que provavelmente pesava centenas de quilos, esse animal tinha olhos ocos e uma expressão sem vida em seu rosto rosado. Sua boca grande era alinhada com lábios semelhantes aos de humanos, e não havia dentes ou língua dentro. Esta aparência estranha gerou muita confusão e fascinação. Número 19. A massa de lodo agitada. Em uma praia do Texas, o Departamento de Vida Selvagem se deparou com algo tão estranho e incomum durante seu levantamento de vida marinha que mal acreditaram no que estavam vendo. Descobriram uma criatura marinha que parecia completamente fora do comum. Intrigados com a chance de encontrar algo novo, a equipe se aproximou para um olhar mais atento. Para sua surpresa, encontraram uma pequena criatura preta e macia que era tão pequena que cabia na palma da mão. Apesar de seu tamanho pequeno, com apenas alguns centímetros de comprimento, sua aparência estranha deixou todos intrigados sobre o que poderia ser. A internet rapidamente começou a compará-la com a massa ameaçadora do filme de terror de 1958, The Blob, que aterrorizou o público no filme. Número 18. O horror de Cerro Azul. Em setembro de 2009, 4 adolescentes estavam brincando na pequena vila de Cerro Azul, no Panamá, quando se depararam com uma criatura misteriosa que saiu de uma caverna. A criatura, que descreveram como um monstro, começou a persegui-los. Os adolescentes começaram a jogar pedras nela para se defender. Eventualmente conseguiram subjugar a criatura e então jogaram seu corpo na água. Nos jornais, a criatura foi apelidada de Gollum, em homenagem ao personagem de O Senhor dos Anéis, que também vivia em uma caverna. A história chamou a atenção das pessoas, mas cientistas depois sugeriram que a criatura não era um monstro. Eles acreditavam que era o corpo decomposto de uma preguiça. O pelo da preguiça havia caído após estar na água por muito tempo, fazendo seu corpo parecer inchado e borrachento. Número 17. Lula vampira. O Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey enviou um submarino robótico para mergulhar fundo no oceano. A apenas algumas centenas de metros abaixo, avistaram um par de olhos azuis brilhantes. Esta misteriosa criatura é chamada de Lula vampira, um nome que certamente chama a atenção. Seus grandes olhos a ajudam a enxergar nas profundezas escuras do oceano, onde a luz é escassa. Esses olhos são ótimos para detectar movimento, o que ajuda a se proteger de predadores. Mas o que é verdadeiramente notável sobre a Lula vampira é sua maneira única de se proteger. Quando ameaçada, ela consegue virar-se pelo avesso. A Lula possui 8 braços longos e um filamento sensorial que pode reagir rapidamente ao sentir perigo. Quando assustada, ela enrola os braços ao redor do corpo, fazendo parecer que se virou pelo avesso. Essa fascinante Lula é considerada um fóssil vivo porque não mudou muito nos últimos 300 milhões de anos. Sua aparência permaneceu quase a mesma desde os tempos antigos, oferecendo um vislumbre do passado distante da vida oceânica. Número 16. A criatura marinha mutante. Enquanto caminhavam ao longo de uma praia no México, moradores se depararam com algo tão grande e incomum que não resistiram a registrar o momento. Encontraram uma enorme criatura marinha encolhida perto da costa. Curiosos, os moradores se aproximaram para ver melhor.
maior. A criatura era enorme, pesando provavelmente centenas de quilos e com mais de 4 pés de comprimento. Eles cutucaram a criatura com um galho várias vezes, mas ela permaneceu imóvel. Parecia que o mundo não estava preparado para a visão de uma criatura marinha tão gigantesca. Após uma inspeção mais detalhada, parecia que a criatura havia morrido recentemente, possivelmente depois de ser levada até a costa pelas ondas. A internet rapidamente se encheu de teorias sobre a descoberta. Dado seu tamanho e peso enormes, muitos supuseram que ela havia vindo das profundezas do oceano. Algumas pessoas se perguntavam se era um kraken, enquanto outras sugeriam que poderia ser uma lula gigante sem cabeça ou membros visíveis. O mistério das origens dessa enorme massa e sua jornada até o México deixou todos intrigados. Número 15. Polvo mímico. O polvo mímico é uma fascinante criatura marinha que se esconde entre outros animais intrigantes no oceano. Cientistas tiveram a sorte de descobrir essas criaturas extraordinárias, que poderiam ser chamadas de membros do Clube de Dramatização do Mundo Marinho. O polvo mímico se destaca como uma das descobertas mais empolgantes por causa de seu incrível talento para a imitação. Ele pode imitar mais de 15 animais marinhos diferentes, mudando sua forma, cor e comportamento para se assemelhar a outros. Por exemplo, mergulhadores observaram o polvo mímico se transformando em cobras marinhas e até mesmo peixes achatados venenosos. Essas exibições impressionantes não são apenas por show. O polvo usa esses truques para evitar predadores ou para parecer dominante enquanto caça por comida. Cientistas continuam estudando essa criatura inteligente para aprender mais sobre seus comportamentos e estilo de vida únicos. Número 14. Pepino do mar. Se você pensa que as profundezas do oceano estão cheias apenas de criaturas assustadoras, esta descoberta mudará sua opinião. A cerca de 2.000 metros de profundidade, um grupo de pesquisadores embarcou em uma aventura emocionante para encontrar algo novo e acabou encontrando algo verdadeiramente surpreendente. Eles se depararam com um pepino do mar diferente de qualquer outro. Esse pepino do mar tinha um corpo translúcido e se movia de uma maneira fascinante. Suas belas cores brilhavam enquanto flutuava pela água, oferecendo uma visão rara e deslumbrante aos mergulhadores. A capa membranosa do pepino do mar ajuda-o a nadar e também serve como escudo quando predadores se aproximam. O que torna essa criatura tão especial é o adorável tom púrpura de seu corpo transparente. Se você olhar de perto, é possível ver o interior dele, o que torna a cena ainda mais interessante. Mesmo que você não o veja comendo, esse vislumbre de seu mundo é uma experiência fascinante. Número 13. Tubarão alienígena. Nas profundezas do vasto oceano, nada uma criatura que pode congelar o sangue até do mergulhador mais corajoso. Basta um olhar para esse monstro marinho para sentir um calafrio e querer nadar para longe o mais rápido possível. Conhecido como tubarão-cobra, esse estranho peixe não é algo que você gostaria de encontrar enquanto mergulha. Com uma boca cheia de 300 dentes afiados, ele pode engolir uma presa que tenha metade do seu tamanho. Esse tubarão se destaca de todas as outras criaturas marinhas com seu sorriso inquietante e corpo parecido com o de uma cobra. É tão estranho e assustador que parece ter vindo de outro planeta. Número 12. O dragão marinho folhado. Nem todas as criaturas marinhas vivem nas partes mais profundas do oceano. Essa criatura fascinante reside a apenas cerca de 25 metros de profundidade. Ao contrário de muitos animais marinhos, ele se move muito devagar. Parece um pedaço de coral, o que ajuda a se camuflar em seu ambiente. Mergulhadores que sabem o que procurar podem localizar essa incrível criatura apesar de seu disfarce. A camuflagem do dragão marinho folhado é incrivelmente eficaz. Em vez de apenas se esconder entre plantas marinhas, ele balança para frente e para trás como algas, o que o torna ainda mais difícil de ser visto por predadores. Outra característica incomum desse animal de aparência estranha é seu focinho em forma de canudo. Ele não tem uma mandíbula adequada, então usa o focinho para sugar seu alimento. Mesmo vivendo mais próximo da superfície, o dragão marinho folhado é um dos animais mais intrigantes e enigmáticos encontrados no mar. Número 11. O dragão azul. Muitos o chamam por diferentes nomes, como dragão azul, anjo azul e andorinha do mar. Apesar de sua cor azul impressionante e dos padrões deslumbrantes que o fazem parecer quase mágico, você não gostaria de manusear uma dessas criaturas. Simplificando, essa criatura marinha é um tipo de lesma do mar. Ela tem um jeito único de caçar, preda as águas vivas azuis. Mas não é só isso. Essa lesma do mar também usa o veneno das águas vivas como mecanismo de defesa. Ela absorve as células venenosas da água viva para dentro do próprio corpo e depois as libera para afastar predadores. Essas pequenas e delicadas criaturas passam a maior parte do tempo flutuando logo abaixo da superfície da água.
água. Sua aparência faz parecer que estão se divertindo, mas isso também significa que podem acabar na praia, pois flutuam perto da superfície. Ventos fortes podem soprá-las para a areia, surpreendendo quem estiver passando por lá. Número 10. Golfinho peludo pré-histórico. As imagens mostram uma criatura que muitos chamam de demônio por causa de sua aparência assustadora. Mesmo que agora saibamos que não é um demônio real, ainda assim é uma visão aterrorizante. A criatura parece estar na praia há algum tempo. Foi afetada pela decomposição e pelos elementos, transformando-se em uma forma grotesca. No início, era difícil identificar diferentes partes da criatura. Um detalhe particularmente confuso era a presença de pelos no que parecia ser a cauda desse ser bizarro. Isso levou alguns a especularem que poderia ser uma mutação ou algum tipo de criação monstruosa encontrada em uma ilha na Rússia. Como era difícil identificá-la, sua aparência assustadora gerou várias teorias assustadoras. Cientistas e pesquisadores analisaram as imagens e concluíram que provavelmente era uma baleia bicuda ou um golfinho. Número 9. A lesma travessa. Se você está à procura de uma criaturinha astuta no oceano, essa lesma do mar merece sua atenção. Essa lesma do mar em particular, conhecida como nudibranquio, é um tipo único de caracol que perdeu sua concha ao longo do tempo. Apesar de não ter mais seu mecanismo de defesa original, ela desenvolveu uma nova maneira impressionante de se proteger, pegando o emprestado de outras criaturas. Em um giro fascinante, essa lesma esperta tem como alvo as águas-vivas. Ela consegue roubar as células urticantes das águas-vivas e as toxinas de seus parentes. A lesma armazena essas toxinas em seu próprio corpo e as usa mais tarde para se defender. Essa adaptação engenhosa a ajuda a se manter segura contra predadores. O que torna essa lesma do mar ainda mais intrigante são suas cores vibrantes e aparência charmosa. Seu comportamento travesso é ofuscado por sua adorável e colorida aparência, tornando-a uma criatura cativante de se observar. Número 8. A beleza do mar. A mortal beleza do mar está entre as descobertas mais incomuns do oceano. Embora a maioria dessas criaturas cresça apenas até cerca de 2 centímetros, algumas podem atingir até 7 centímetros. O que as torna ainda mais intrigantes é sua surpreendente velocidade na hora da caça. São incrivelmente rápidas e podem se mover pela água a uma velocidade 2 vezes maior que a de sua presa. Imagine-as disparando tão rapidamente quanto um peixinho dourado. Essas belezas do mar parecem lesmas que você poderia encontrar em terra, mas têm corpos transparentes que as fazem se destacar. Você pode identificá-las facilmente porque seus interiores brilham na água. Outra característica fascinante é seu par de mãos pequenas que usam para agarrar e devorar sua presa. É uma visão notável quando se pensa nisso. Número 7. Baleia cinza de 2 cabeças. Não foi imediatamente óbvio que a criatura nas imagens era uma baleia, mas ao olhar mais de perto, ficou mais claro. Uma criatura impressionante foi encontrada nas praias da Califórnia, uma criatura de 2 cabeças. Estimava-se que tivesse entre 2 e 3 metros de comprimento. Ela tinha 2 cabeças e 2 caudas separadas, criando uma visão realmente estranha. Após estudar seu DNA, cientistas determinaram que se tratava de um caso de gêmeos siameses de uma baleia cinza. Embora gêmeos siameses sejam raros, eles não são um fenômeno exclusivo dos humanos. Já foram encontrados em várias espécies animais também. Essa descoberta incomum gerou muitas especulações e teorias. Algumas pessoas achavam que a criatura de 2 cabeças poderia ter sido causada por radiação nuclear de um acidente em uma usina de energia, mas essas ideias acabaram sendo provadas incorretas. Número 6. Enguia lúcia. A próxima criatura que investigamos não parecia imediatamente algo de outro planeta, pois foi encontrada nas praias de New South Wales, na Austrália. Um homem que a descobriu acreditava que se tratava de algum tipo de peixe. Embora fosse bastante assustadora e bem grande, ele decidiu compartilhar fotos dela online para descobrir o que era e se tal criatura realmente deveria existir. As fotos mostravam a criatura com dentes enormes, um corpo muito longo e escamas, fazendo aparecer uma serpente aquática. As pessoas começaram a fazer suposições sobre o que poderia ser, com teorias que variavam desde uma história mítica até um truque de Photoshop. Eventualmente, um biólogo marinho interveio e identificou a criatura como uma enguia lúcia. Essa espécie pode chegar a cerca de 1,5 metros de comprimento e é nativa da área onde a criatura foi encontrada. Sob a luz fantasmagórica de uma lua cheia, a câmera de um homem capturou algumas criaturas rastejando para fora do oceano. Das águas profundas, uma enorme criatura brilhante, com escamas que reluziam como uma galáxia de estrelas, rastejou lentamente até a praia. Seu corpo era uma mistura ondulante de azuis e verdes
verdes brilhantes, iluminando-se com uma luz estranha. À medida que se movia, sua forma semelhante a uma cobra deixava um rastro de espuma do mar cintilante iluminando a praia escura. Os olhos da criatura, grandes e sábios, observavam a terra com curiosidade e conhecimento antigo. Os sussurros do oceano pareciam ecoar atrás dela, contando histórias de profundezas esquecidas e terras míticas. Com um movimento gracioso, ergueu a cabeça para o céu iluminado pela lua, entoando uma canção estranhamente bela pela noite. Os banhistas cativados pela visão mágica assistiram maravilhados enquanto a criatura marinha, uma ponte viva entre o mar e o céu, retornava gentilmente ao seu lar aquático, deixando apenas a lembrança de sua presença mágica e a promessa de um mundo invisível. O que você acha que significava a canção dessa criatura? Compartilhe seus pensamentos com a gente na seção de comentários. Número 5. O peixe astrônomo. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente no oceano, mostrando que até as partes mais profundas do mar podem oferecer uma visão das estrelas. Essa descoberta envolve um peixe bastante assustador conhecido como peixe astrônomo. Seu nome vem da forma como seus olhos ficam voltados para cima, mesmo quando está procurando comida. Se os olhos desse peixe ameaçador são avistados por uma presa abaixo, ela sabe que está prestes a enfrentar uma surpresa mortal. O peixe astrônomo é um peixe grande que se esconde enterrando a maior parte de seu corpo na areia, deixando apenas os olhos expostos. Pequenas criaturas marinhas muitas vezes caem vítimas desse disfarce inteligente, nadando perto apenas para serem pegas de surpresa e devoradas pelo predador oculto. Mesmo que a presa perceba o peixe à espreita e tente escapar, geralmente já é tarde demais para se salvar. Número 4. Uma lula gigante. Imagine uma lula gigante caçando um surfista. Se você teme ser agarrado por muitos tentáculos das profundezas do mar, talvez queira pular essa história. Mas esse vídeo mostra uma lula com um plano. Enquanto as pessoas tomavam sol e surfavam, uma lula gigante emergiu das profundezas do oceano para aparecer. Ela escolheu um alvo, enrolou seus tentáculos ao redor de um barco e até perseguiu um surfista. O surfista teve que pular na água para escapar, mas felizmente foi mais um movimento dramático do que uma fuga real. Número 3. Caracóis marinhos. Em um de nossos vídeos anteriores, vimos uma água-viva dançando graciosamente na água. Em nosso próximo clipe, você verá uma cena diferente. Uma enorme água-viva encalhada na praia. Quando as pessoas passaram e notaram aquela massa enorme, ficaram instantaneamente intrigadas e decidiram investigar. A princípio, ficaram um pouco alarmadas ao ver algo se movendo perto da água-viva. Mas, em vez da própria água-viva se movendo, eram caracóis marinhos rastejando por toda ela, aproveitando uma refeição. Os caracóis estavam se movendo surpreendentemente rápido, o que vai contra o que muitos de nós pensamos sobre a velocidade com que caracóis podem se mover. Número 2. Canetas do mar. Durante uma exploração noturna das profundezas do oceano, mergulhadores se depararam com algo realmente incrível. Criaturas tão incomuns que você teria dificuldade em acreditar que existiam se não fosse pela câmera que as capturou. Essas criaturas, conhecidas como canetas do mar, vivem nas regiões escuras do fundo do oceano, onde muito pouca luz chega. As canetas do mar parecem penas de escrever antigas, usadas para cartas e assinaturas de documentos. O que é ainda mais estranho é que uma caneta do mar não é apenas um animal, mas sim uma colônia de vários organismos trabalhando juntos. Eles formam essa bela forma como um grupo. Outra descoberta fascinante feita pelos mergulhadores é como essas canetas do mar se protegem dos predadores. Quando o perigo se aproxima, toda a colônia trabalha em conjunto para se enterrar no leito do mar, escondendo-se dos temidos predadores do oceano. Sua aparência extraordinária e seu comportamento único fazem delas alguns dos animais mais notáveis encontrados no oceano. Número 1. O anjo do mar. Esta fascinante criatura é bastante diferente e única. O anjo do mar é uma criatura transparente, quase fantasmagórica, que parece ter asas em cada lado de seu corpo. Essas asas não são como as asas de pássaros, mas mais como pequenas abas que o ajudam a deslizar pela água. Por causa de seu movimento gracioso, ele recebe o nome de anjo. Ao contrário dos lesmas marinhas comuns, os anjos do mar parecem voar em vez de rastejar, tornando seu movimento bastante hipnotizante. Como todo o seu corpo é transparente, você pode ver como eles se alimentam em ação. No entanto, como até mesmo os maiores anjos do mar têm apenas cerca de 5 centímetros, você precisaria chegar bem perto para observar esse processo fascinante. Apesar de seu tamanho pequeno, o anjo do mar é um predador. Ele captura e come outras pequenas criaturas marinhas para sobreviver. Embora possa parecer fofo, especialmente com um nome como anjo do mar, ele tem um lado mais intenso. Quando está pronto para capturar sua presa, estende pequenos tentáculos de sua cabeça para agarrar e
engolir sua vítima. Qual dessas incríveis criaturas marinhas você achou mais intrigante? Conte-nos sua resposta na seção de comentários.